Fala pessoal, estamos em mais um podcast Papo de Dono com Cassiano Alves e hoje a gente vai falar aqui como você ganhar os seus primeiros 100 mil, isso mesmo, é ou não é? E hoje eu tô com ele, a ferinha daqui de Dois Unidos, é ele quem? Zero Carro, Vinícius de Moraes. Mais uma vez, né? É uma honra estar participando desse bate-papo com você, Papo de Dono. E, como sempre, né? Os assuntos que você traz, que você elabora aqui, nenhum lugar a gente vê. É um assunto que vai de verdade virar chave, vai mudar o jogo na tua vida. E hoje, como fazer os primeiros 100 mil? Eu acho que todo mundo tá querendo isso aí, né? E antes de tudo, a gente vai dizer aqui 3 dicas infalíveis. E a terceira é mais importante de todas. Então, se fosse você, eu ficava até o final desse podcast, porque a terceira vai te deixar de queixo caído e vai te dizer assim, eu não sabia que era tão fácil porque eu não fiz isso antes. Mas antes de tudo, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha e já vai dizendo aqui, eu quero saber a terceira. Fala logo aqui para dar engajamento e levar esse conteúdo para mais pessoas. Então eu vou passar a bola da vez aqui para Vinícius e a gente vai bater aquele papo bem descontraído. Vinícius, ele é empresário aqui no bairro de Dois Unidos. Ele tem a sua loja de roupa, que não é apenas uma loja de roupa. Não é apenas uma loja masculina. Se você for em qualquer loja aqui do Recife, a mais topada que for, que eu já fui, e eu acredito que muitos que estão aqui nos assistindo também já foram, você não vai ser bem tratado como você é na Referência Formen, porque lá tem um detalhe, tem um segredo. Lá apenas ele não vende roupa masculina. Ele dá uma consultoria de moda. Então, justamente. você pode falar melhor do que eu. Quando o cliente chega lá na sua loja, qual é o seu diferencial? Vamos lá. Você se destaca em quê? Sem esquecer que a gente vai falar aqui das 3 dicas para você chegar infalíveis. lá. Chegar lá. E a terceira, você vai dizer assim, poxa, era tão fácil, por que eu não fiz antes? Vamos lá. Então, desde já eu quero falar para você que você vai dar 3 dicas e eu vou dar o bônus também, falar na prática. Então, primeiro de tudo, Cassiano, eu acho que a gente tem que ser especializado em algo. Fazer por fazer não adianta. Se você, eu quero fazer isso. Eu digo a você, com todo o respeito do mundo, pare, desista, recalcule, veja de fato o que você quer para sua vida, você se especializar em algo. E eu, no meu início da minha trajetória, eu vendia roupas. Depois eu disse, não, isso aqui para mim não é o suficiente, eu não tô feliz com isso aqui. Mas um detalhe, você começou vendendo loja não, roupas na jamais. loja? Não. Foi como então? Meu primeiro investimento foi 10 cuecas, né, numa feira. E, como você falou, tem gente que pensa, isso é impossível, mas não é impossível. Agora, o que eu falo pra vocês é que é o processo, é você ir galgando. Feira o quê? Feira que vende verdura? Que vende tudo. Era a feira de Afogados. Comecei lá, vendendo essas cuecas e tal. Assim, desde que eu me entendo como homem, assim, de verdade. Meu primeiro empreendimento, eu comecei com cuecas, né? As 10 cuecas lá, vendi no boca a boca e tal. E fui, né? Criando tudo isso, criando gosto e... Desde já o que eu quero falar é, se você quer fazer dinheiro, você precisa dominar a arte da venda. Não importa qual o seu segmento, não importa o que você faça, você precisa dominar a arte da venda. A gente tá vendendo o tempo todo, a gente tá despertando o interesse nas pessoas o tempo todo. Vamos lá, tu tá com uma camisa. Saiba que nós somos vigiados 24 horas por nós mesmos. Então, alguém na rua, alguém na igreja, alguém em qualquer lugar que você vá, tá desejando essa camisa que você tá usando. Então, primeira dica de ouro que eu já vou dando, Cassiano, quer fazer 100 mil, aprenda a dominar a arte da venda, seja qual for o seu segmento. Então, das 3 dicas, já saiu uma pérola aqui. O bônus. Já saiu o bônus, né? Já saiu o bônus. Então, era justamente a primeira que a gente ia citar. Você vai ter que arrumar outra aí. Vamos embora. Pensando que é justamente essa. Aprenda a vender. Você pode observar na história geral que os grandes bilionários da história da humanidade, eles vendiam alguma coisa. Então, não é só você vender, é você saber o que você está vendendo. Um exemplo, existe um livro que eu me baseio muito... para minha área profissional, é Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, e ele dá alguns passos para o sucesso. O primeiro passo é mentalizar, é você mentalizar aquilo que você quer ao ponto desse pensamento te possuir
a você se motivar a fazer algo. Ou seja, então você pensa ao ponto de dizer, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas um dos pontos principais é justamente você ter um produto ou um serviço de alta rotatividade. E para este produto ou este serviço de alta rotatividade, você tem que fazer o quê? Você tem que vender. Você tem que vender este produto ou você tem que vender este serviço, prestar esse serviço, e ele tem que ser de alta rotatividade. Então você fica pensando, o que é que eu faço para ganhar dinheiro? Essa é a ideia que todo empreendedor ele pensa antes de dormir. O que é que eu faço para ganhar dinheiro? Eu não sei, Zero Cal, mas eu sou meio agoniadozinho naquilo que eu quero para mim. Vamos lá. Fala. Aí eu quero acrescentar 2 pontos no que você falou agora. Então, primeiro, como fazer para enriquecer? Ter um produto de alta rotatividade é repetir esse processo várias vezes. Vou dar um exemplo na prática. Eu comprei essa caneca aqui por R$10. Essa caneca aqui tem o nome de quem? Papo de Dono, né? O nome do Cassiano canal. Alves. Do canal do YouTube. Então, o que é que acontece? Comprei por R$10. Eu tenho uma caneca e eu vou vender. Vamos dizer que eu coloquei aí 50% em cima dessa caneca. E aí eu vou ganhar R$15. Mas eu não lucrei R$15. Eu lucrei 5. Então, eu só ganhei apenas R$5. Então, eu tenho que ter um produto de alta rotatividade. Vamos exemplificar que todo mundo está desejando essa caneca. Então, quanto mais eu vender essa caneca, mais o meu faturamento vai aumentar e mais eu vou ter lucro. E o bônus que eu vou dar é o seguinte: além de um produto de alta rotatividade, o produto ou serviço, ele precisa resolver problemas. Porque, vamos lá, eu vendi o produto a Everton. Ele me comprou esse produto, mas não é um produto que ele resolveu o problema. É um produto que foi desejado apenas por um momento ali. Então, além de ter alta rotatividade, eu preciso fazer com que esse produto ou serviço que eu ofereço, ele resolva problemas. Que aí vai gerar satisfação, vai gerar recompra e vai gerar aquele marketing boca a boca, que é o marketing mais antigo do mundo e é o mais funcional. Justamente. Quando alguém te indica, quer dizer que você é um profissional excelente ou um vendedor excelente. Então, o mais importante de tudo, para você que quer avançar na vida, a primeira dica já foi dita aqui nesse momento, é que você tem que aprender a vender. E quem vende não tem vergonha. Com certeza. Quem vende tem que ter o seu jeito diferenciado de vender. Eu lembro-me que quando eu comecei na minha trajetória, na área que eu trabalho ainda hoje, que é a manutenção para celular, que eu não trabalho só com isso hoje, eu lembro-me que existia várias pessoas no mesmo segmento que o meu, que ainda estão na mesma situação, ainda continuam só consertando celular. Então, você tem que aprender a vender, é importante, mas você precisa se reinventar e se ressignificar dentro do seu segmento. E você tem que ter em mente que a forma de vender há 10 anos atrás era uma. Você vendia através de comerciais de televisão, que era algo muito exclusivo e, por sinal, ainda é muito caro e é uma alternativa muito cara, mas é muito válida também. Você vendia através de anúncio de jornais, entre outros canais de vendas que poderia se acessar. Só que hoje a gente tem outras ferramentas e a forma de anunciar, a forma de divulgar o seu produto ou serviço, ela também mudou. Hoje muita gente tem acesso à internet e naquele período, vamos supor, eu não estou indo muito longe, eu estou indo só há 10 anos atrás. Muitas pessoas ainda não tinham acesso à internet e hoje a quantidade de pessoas que têm acesso à internet é muito maior do que há 10 anos atrás. Ou seja, o mundo ele se digitalizou. Questão da entrega, questão de comprar pelo aplicativo, de comprar pela internet, de comprar online. Nem todo mundo fazia isso há 10 anos atrás. Tinha que ir numa loja, tinha que ver, que tocar no produto. Hoje, as vendas online elas cresceram muito. Hoje a internet ela vem dominando o mundo porque ela veio justamente com esta proposta de facilitar a vida das pessoas. Então, você tem que se ressignificar. Não é porque você está fazendo o que é certo que tudo vai dar certo. Me entenda no que eu estou dizendo neste momento. Existem algumas marcas que saíram
do mercado. Nokia. A gente se falou naquele ano, foi? Nokia. Nokia fazia o que era certo, achava que estava tão certa e ela não aceitou as mudanças da sua época, que foi o sistema Android. Ela quis acompanhar a Apple em que questão? A Apple ela tinha um sistema muito fechado que você não conseguia passar o Bluetooth para um sistema Android, você só passava de Apple para Apple na época. E a Nokia ela tinha um sistema que era Microsoft. E também você não conseguia passar algo no Bluetooth. Você queria passar um vídeo, uma foto, uma música na época e não conseguia. Só que ela se fechou tanto, ela estava tão convicta que estava certa, que o mercado acabou engolindo a Nokia. Pelo menos o mercado de celulares, a Nokia tentou se reinventar, se ressignificar, mas não tem avançado como era para ter avançado quando ela trabalhava com o celular, porque todo mundo gostava da Nokia. Nokia. Então, você precisa se ressignificar e aceitar as mudanças do momento. Se hoje temos vários canais de vendas, hoje a gente pode vender pelo TikTok, hoje a gente pode vender pelo Kawaii, hoje a gente pode vender pelo YouTube, hoje a gente pode vender pelo Instagram, hoje a gente pode vender por várias plataformas digitais, marketplace. E são plataformas que você não paga nada para fazer isso. Você não paga nada. São as plataformas gratuitas e acessíveis a todo mundo que tem um celular e tem internet. Então, é bastante importante dizer, se você trabalha com vendas e você quer crescer, e se você quer avançar e quer bater seus primeiros 100 mil, você tem que usar todos os canais que você tem disponível para a venda. Ou seja, os canais não pagos, gratuitos. Instagram, Facebook, Marketplace, todos os canais disponíveis. Usar ao seu favor. Você tem que usar, você tem que ir ali, você tem que, como disse Thiago Derrete naquele dia aqui, você tem que colocar a cara. Verdade. Você tem que começar a gravar conteúdo, você tem que aparecer, você tem que informar o seu produto, você tem que dizer o serviço que você faz diariamente e lembrar as pessoas que você trabalha com isso, porque quando você faz dessa forma, você consegue atrair o público que em algum momento vai precisar desse seu serviço porque lhe seguiu por causa daquele conteúdo seu. Então, quando a pessoa precisar de um produto ou um serviço relacionado ao conteúdo que você está fazendo, a pessoa vai falar com quem? Vai falar com você. Você vai criar uma autoridade na internet e é importante dizer que ninguém questiona uma autoridade. Com certeza. Quando o médico passa uma receita, Vinícius, ninguém vai lá e questiona a autoridade do médico. E eu posso dar um exemplo a você sobre isso. Eu fiz um curso, né, de tráfego pago, né, que resolve muitos problemas hoje em dia, anúncios e tal. E o professor no palco, ele falou o seguinte: todo sábado que eu passava na avenida da minha casa, tinha um cara vendendo rede. Todo sábado ele tava lá vendendo rede. Eu nunca comprei uma rede a esse cara. Uma vez eu tava numa reunião em família e uma tia minha fez: estou precisando de uma rede. Eu lembrei do rapaz que vendia rede. Fui lá e comprei uma rede para minha tia, disse o professor. Então, sobre o que você falou, né? Você tem que se reinventar e você me pediu uma dica. E através das suas palavras, eu vou dar outra dica. O novo é inevitável. O novo sempre vem. Então, para que você gere autoridade, para que você continue galgando no mercado, o que é que você necessita fazer? É você inovar, se reinventar, até a linguagem muda. O público que você se conectava antes não é o mesmo público que se conecta com você hoje. Então você tem que se atualizar, você tem que inovar. E para quem quer fazer dinheiro de verdade, tem que entender: o novo é inevitável. Não existe uma verdade absoluta. Hoje eu sou líder do mercado, eu consigo vender isso aqui. Beleza. Mas vai vir a inovação, vai vir novos produtos. E se eu continuar com aquele produto que já passou, outras pessoas vão procurar o novo e eu não vou ter. Não. Eu trabalho só com esse produto, vou manter a minha linha aqui. Então, o novo é inevitável. Você precisa se atualizar no mercado, você precisa sempre inovar e nunca esquecer: temos que resolver problemas. E tem gente, Vinícius, que diz assim: mas eu não tenho acesso a conteúdos que me dê reconhecimento para que eu possa avançar. Passa, às vezes, 1 hora ali só olhando os rios. Mas se tu pegar um assunto que tu queres aprender alguma coisa, colocar ali no YouTube, vai aparecer
Com certeza. Um conteúdo gratuito para tu poder se aperfeiçoar. E se tu estudar meia hora por dia nesse determinado assunto, durante um ano, tu vai ser melhor do que as pessoas 50%. E um detalhe que quase ninguém fala, né? E a academia está muito em alta, mas assim como o corpo, a mente também precisa ser treinada e exercitada. Como você mesmo falou, se todos os dias, né, você estuda ali meia hora sobre tal produto, meia hora sobre um devido assunto, uma hora você vai se especializar naquilo ali. E como eu sempre falo para as pessoas, e o assunto da minha loja essa semana foi isso: seja curioso. O Cassiano, ele vende produtos e vende serviço. Eu, na minha loja, eu vendo produto e ofereço a minha consultoria personalizada. Mas eu disse para as pessoas, seja curioso. Não é ser curioso em algo supérfluo, Cássio. Em algo que não vai te gerar, não vai te levar a nada. É ser curioso em tudo aquilo que importa na sua vida. Um exemplo, eu tenho um celular, meu celular quebrou. Eu vou procurar o Cassiano Alves, Cássio Cel. Eu tenho certeza que o Cássio, ele tem autoridade para falar sobre todas as peças e todos os produtos que ele oferece na loja dele. Então, eu jamais vou ser enganado, porque além de eu entender, você é um profissional de alta qualidade. Então, quando chega cliente na minha loja, eu digo, eu gosto do cliente curioso, que ele me procura e ele pergunta, esse tecido é o quê? O que é isso? É que tipo de costura? E eu, consequentemente, como estudo cada produto, eu sou especializado na minha área, eu respondo, esclareço todas as dúvidas do meu cliente. Isso é importante, né? Então, para você que quer crescer no seu segmento ou até mesmo conseguir seus primeiros 100 mil reais, você tem que pegar essas dicas, porque isso aqui não é apenas para um produto ou um serviço específico. Isso aqui é para quem empreende de modo geral, para quem quer avançar no seu segmento ou ainda nem começou, ou ainda está zerado e diz assim, eu não sei o que eu tenho que fazer para poder avançar. Você tem que pegar essas ideias, pegar essas dicas e aplicá-las diariamente. Por quê? A gente aplicou isso aqui. Não foi ninguém que nos disse, foi a gente aplicou. A gente vive isso diariamente através dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos. E a gente tem alcançado os resultados e a gente está dando esse conteúdo aqui gratuitamente para você. E o terceiro, você vai dizer assim, meu Deus do céu, por que eu nunca fiz isso? Ou até fez, mas não aplicou da forma correta. Mas antes de tudo, se inscreve no nosso canal e diz assim, eu já quero logo que chegue o terceiro, que já o segredo vai ser revelado, a terceira verdade, para você conseguir alcançar os seus primeiros 100 mil reais. E sobre o que você falou, aqui a gente vai um pouco contra a lógica. A ordem do fator altera o produto, de fato. Por quê? Não é uma teoria que se tornou prática. A gente primeiro aplicou e a prática se tornou teoria e a gente está mostrando como fazer para quem está em casa. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, cara. Veja só, a gente está falando de como fazer os 100 mil, é dessa maneira e tal. Agora, vamos falar sobre metas e objetivo. O objetivo é fazer 100 mil, mas como definir as metas diárias para que a gente chegue no 100 mil? Primeira coisa você já falou, que é ter constância. Mas qual a dica que você daria sobre metas para as pessoas chegarem aos primeiros 100 mil? Tem um detalhe muito importante dentro dessa verdade que eu acredito que muita gente passa por cima disso. E por passar por cima desse segundo detalhe, dessa segunda dica que é primordial para quem empreende, é que muita gente começa a aumentar o padrão de vida. Começa a ganhar um trocadinho mais, já quer trocar de carro. Começa a ganhar um trocadinho mais, já quer fazer reforma, comprar terreno. Primeiro, tu tem que pegar o teu dinheiro, o dinheiro da tua empresa e fazer dele uma bola de neve. Não é uma bola de neve de dívida, não. É uma bola de neve do dinheiro assim, ó. Você tem que reinvestir, 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 reinvestir. Porque vai chegar um momento. O momento vai chegar. A chave vai girar que você não vai precisar se preocupar em tirar alguma coisa dali, não. Mas se você antecipar este momento e for no início, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir bater os seus primeiros 100 mil reais no segmento que você trabalha. Lembro-me e falei no podcast anterior que
Quando comecei, há 15 anos atrás, quando eu tinha 19 anos, e até o presente momento, os cartões e os empréstimos que tenho, é tudo para investir, meu filho. É tudo para investir. Na época era um empréstimo de R$1.000, mas eu investia no meu negócio. Na época, nem cartão eu tinha. Nem cartão eu tinha. Mas quando eu tive a oportunidade de ter cartão de crédito, o que foi que eu fiz? Eu comecei a reinvestir também, pegar aquele dinheiro, comprar material para poder reinvestir. Para chegar um momento da gente querer construir ou fazer algo e fazer na sobra. Um exemplo, hoje a gente está aqui em um estúdio que foi construído através dessa ideia, desse projeto, desse negócio, desse segundo ponto que a gente falou. Ou seja, eu reinvesti antes de aumentar o meu padrão de vida. E para você que tem objetivos na vida e quer chegar aos seus R$100.000, você tem que reinvestir. Você não pode aumentar o seu padrão de vida antes de reinvestir. Um detalhe. Hoje a gente está aqui numa galeria que tem 9 pontos embaixo, que tem mais 8 em cima, que tem um salão de festa. E a gente começou consertando o celular. E a gente foi usando as estratégias, usando os meios e criando o quê? As metas. As metas. Você tem uma meta grande. Poxa, 100 mil é uma meta considerável. Realmente. Mas você pode fracionar isso aí. Justamente. Você quer bater isso aí em um ano. Você pega o ano e você divide por 12 meses. Você vai dividir os 12 meses por 30 dias. 30 dias, sim, os 30 dias. Você tem que trabalhar os 30 dias. Os 30 dias, sim, os 30 dias. Descansa de noite. É para chegar onde quer. Tem que dar mais um pouco. Para ter resultados extraordinários, você tem que fazer coisas extraordinárias. Se você for viver o normal, você trabalha de segunda a quinta, de segunda a sexta. Você se dá menos, você se gasta menos. Mas se você quiser alcançar resultados extraordinários, você tem que se dedicar mais. Fale, Vinícius, para a gente poder dar para você. Justamente. A primeira dica é: você tem que aprender a vender. Venda. E repita o processo diversas vezes, incansáveis vezes. Aí tem gente que diz assim: mas, poxa, eu não tenho nem o que vender. Como é que eu vou fazer alguma coisa para vender? Meu irmão, se tu vê alguma loja, tu diz assim: olha, quanto é esse produto aqui? É X. Eu posso tirar umas fotos aqui. Você tira aquelas fotos, você já aposta. Você já aposta ali, ó. Coloca um valorzinho em cima, 20%, 30%. Tinha produto que eu nem tinha postado. Aí o cliente quer, você diz: faz o Pix pra mim, que eu já trago. E você vai fazendo dessa forma. Negociar. Quando pensa que não, você fez dinheiro. Quando você não tem um produto e você consegue vender sem ter estoque, sem ter nada, você fez dinheiro de verdade. E se apaixonar pelo processo. A segunda dica foi reinvestir. Então, dentro desse reinvestimento, dessa segunda dica que é reinvestir, eu vou abrir parênteses e vou falar duas coisas. Primeiro de tudo, quando as pessoas começam a ganhar dinheiro, as pessoas confundem faturamento com lucro. Faturamento com lucro. Então, o que é que acontece de fato? Se você, trabalhava numa empresa e você ganhava um salário mínimo e você tem um padrão X, não sobra nada para você. Você faz, vou largar o emprego, vou começar a empreender. E você conseguir faturar mais um mês e continuar a ter esse mesmo padrão de vida, você vai ver que começa a sobrar dinheiro. Aí completa com o que você falou. Eu ganhava R$ 1.700, um exemplo, e meu padrão de vida eu gasto R$ 1.500, sobra 200 para eu passar o mês ali. Então, eu começo a faturar mais e continuo com o mesmo padrão de vida. E você vai ver que vai começar a sobrar dinheiro, e você esquece esse dinheiro. Quando você olhar, nem eu sabia que podia fazer isso aqui. Você tem que reinvestir, quando você começar a fazer algo, a vender ou resolver problemas, que você tem que resolver problemas, você faz justamente isso. Você mantém o padrão de vida e esse dinheiro vai começar a sobrar e você vai se apaixonar por esse processo. E não ao contrário. Meu tio sempre falava isso. Se eu ganho 10 mil e eu não consigo viver com 10 mil, eu vou ganhar 20
e vai ser a mesma coisa. Porque não é sobre ganhar mais, é sobre o meu comportamento que não está adequado. Então, primeiro, você tem que equilibrar essa balança. Então, se eu manter o mesmo padrão de vida ganhando mais, vai começar a sobrar dinheiro, eu vou começar a olhar, vou começar a ter uma visão mais ampla e vou começar a reinvestir em outras coisas e tudo aquilo vai juntar e vai se transformar numa bola de neve. Com certeza. E muita gente, Zé do Cal, fica com dúvida a respeito da venda. Primeiramente, você precisa que, para você vender, você tem que entender um pouco de psicologia. Você tem que entender o seu cliente. Você tem que entender o mercado. Porque o cliente ele vai comprar pela razão, pela emoção e pela lógica. Então, você pode usar esses truques psicológicos para dar razão e motivo ao cliente para ele poder comprar. Ou ele pode comprar pela razão, pela palavra. Com certeza. É óbvio que isso aqui é vantajoso para você, então eu preciso do produto. Então, se eu preciso do produto, é racional que eu compre o produto. É dentro da razão. Você pode usar a lógica. Se você for consertar uma televisão, vai sair por valor X, um exemplo. Mas se você for comprar isso aqui, é mais lógico você comprar do que você consertar uma televisão. E você pode usar a emoção. Que aí é o que eu mais amo. Você pode usar a emoção, você pode olhar no olho do cliente. Saber que ele tá desejando. Você tem que saber conversar. Como diz a história, né? Entrar na mente. Aí é a área que eu mais gosto. Você tem que saber conversar com o cliente, tocar no coração dele. Se for possível, você chora junto com ele. Você tem que usar a emoção. Então, em uma venda, você tem que usar uma dessas 3 verdades que eu acabei de citar dentro de uma venda: a razão, a emoção ou a lógica, para poder vender e fazer uma venda bem feita e o cliente sair com um sorriso no rosto. Eu falo de coração agora, como sempre estou falando. Eu gosto quando o meu cliente ele sai com um sorriso no rosto. Quando alguma coisa dá errado, eu resolvo. Eu resolvo de qualquer forma. Por quê? Não é pelo dinheiro, é pela satisfação do cliente. Porque um cliente satisfeito, ele vale mais do que o dinheiro. E vai indicar. E vai indicar, embora que você não ganhe dinheiro naquela situação com aquele cliente, mas você, como vendedor, como empreendedor, você tem que trabalhar pelo motivo. E qual é o motivo? A satisfação do cliente. Cliente satisfeito, ele paga rindo, ele paga feliz. Mas cliente insatisfeito, ele não paga rindo. Eu dou um exemplo bem besta, né? Eu digo a todo mundo, eu amo cachorro quente. Se eu for comprar um cachorro quente de R$3 e for ruim, pra mim é caro. Se ele for 20 e for bom, pra mim foi barato. É justamente isso, a compra por lógica, por emoção. Um exemplo, a tela do celular quebrou. Eu necessito consertar. Procuro Cássio Cell. Consertei a tela do celular. No meu caso, tem clientes que ele tem 10 perfumes. Chegaram 10 perfumes de lançamento na minha loja. O cliente, eu preciso desse perfume. É a compra na emoção. Mas aquilo gera uma satisfação para o cliente. Ele precisa? Não. Mas ele comprou na emoção, porque é algo que ele deseja ter. Essa é a compra por emoção. E um detalhe, dentro da venda você pode disparar alguns gatilhos emocionais ali na negociação para o cliente ele comprar. Um exemplo, restam poucas unidades, mas tem gente que tem um caminhão guardado. Gatilho de escassez. Escassez. Restam poucas unidades. Um dos gatilhos mentais que mais funciona é o da reciprocidade. É quando você oferece algo ao seu cliente dentro da venda. Um exemplo, toma um cafezinho, tome uma bolachinha, sente aqui. Você oferece algo a mais. Ele não comprou, mas ele ainda está pesquisando. Mas ninguém fez isso. Na mente dele, no subconsciente dele, ele tem uma dívida contigo. Com certeza. Ele está te devendo. E quando ele for comprar, onde é que ele vai comprar? Ele vai comprar... Vai lembrar de você. Aonde ele está devendo. Ele diz, eu estou devendo e eu preciso pagar. Se eu preciso pagar, eu vou lá. E como é que eu posso retribuir a ele? Comprando. O gatilho da autoridade é justamente aquilo que a gente falou inicialmente. Para vender, eu preciso ter autoridade. Eu não posso falar com dúvida. Será que essa peça... Olha, eu tenho essa peça aqui. Eu não sei se ela vai funcionar bem no seu aparelho. Eu não sei se vai dar certo.
Nem eu compro, meu filho, assim. Essa peça é a de melhor qualidade, é a peça que vai funcionar perfeitamente no seu aparelho. A gente vende a melhor peça, a gente testa na hora, a gente mostra a você que realmente trabalhamos com qualidade, não trabalhamos apenas pelo dinheiro, mas pela satisfação do cliente. Então o cliente ele vai ganhando confiança. Como é que eu vou comprar um produto, eu vou realizar um serviço, eu vou querer que alguém realize um serviço para mim, se essa pessoa não me passa confiança, não traz autoridade naquele assunto que ela está falando? Então, o gatilho da autoridade é um gatilho que dá confiança ao cliente na hora da compra e na hora da venda. Então, para quem quer alcançar os seus primeiros 100 mil reais, ele tem que ter autoridade, ele tem que gerar uma autoridade ou criar uma autoridade naquele assunto, naquele produto, naquele serviço que ele está vendendo ou prestando serviço. Então, ele cria essa autoridade de que forma? Quando ele vai criar ali um conteúdo, um vídeo, um Reels explicativo. Ele vai explicar, ele vai pegar e dizer, olha, essa tela aqui, ela é com a base. A diferença da tela com base e da tela sem base é que essa aqui, ela não precisa levar cola. E se ela não precisa levar cola, você já pode sair daqui usando o aparelho. Você não precisa levar com as ligas. Essa tela aqui é uma tela OLED, essa aqui é uma tela em céu. Uma tela OLED, ela tem um alto brilho, ela tem uma alta sensibilidade. Já uma tela em céu, os pixels é mais reduzido, ou seja, é uma tela de LCD, é uma tela diferente da OLED, não tem a mesma tonalidade, não tem as mesmas cores vivas. E você vai explicando ao cliente, esclarecendo para o cliente. Esclarecendo, aí o cliente diz, não, realmente, se eu for usar essa tela aqui, eu vou perder qualidade na câmera. Se for para um iPhone, vai esquentar, porque não é 120 GHz. Se esquentar, vai descarregar mais rápido, vai perder a originalidade do meu aparelho, como antes era. Então, quando você traz um conteúdo explicativo, você se torna uma autoridade no assunto. Então, as pessoas vão comprar você porque você tem autoridade naquilo que você fala. Você pode ser também exclusivo, como a gente estava falando aqui inicialmente. Com certeza. O que eu gosto muito, não é porque ele está na minha frente, nem a gente está trocando esse papo, mas o que eu gosto muito das roupas que Zero Cal vende na Reference Formen é porque são peças exclusivas. É peças que você anda em loja de grife e lá tem a deles lá, mas aqui também é exclusivo. Com certeza. Aqui é algo exclusivo, aqui é algo diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Então, na minha loja, né, eu ofereço sobre o que você falou, né? Gatilho de emoção, gatilho de escassez. Uma das coisas que eu acredito muito é você ser receptivo com o seu cliente, primeiramente. O que é que eu ofereço na minha loja? Coisas que eu nunca vi nem em shopping. Na minha loja eu ofereço chocolate, paçoca, tudo de alta qualidade. Tem uma máquina de café para o cliente. O cliente, ele entra, primeiro de tudo, eu não ofereço roupa para o meu cliente. Eu não ofereço roupa. Você aceita um café, você aceita uma água, um chá. Primeiro eu vou entender o cliente. Então a principal exclusividade está no meu atendimento. Já começa daí. Quando o cliente ele entra na loja, eu ainda não ofereço roupa para o meu cliente. Eu começo a conversar. Olha, tu tá querendo uma roupa para que ocasião? É uma festa? É um casamento? Que horário? Porque muitas vezes você entra numa loja, você chega lá e faz, eu quero uma roupa. A pessoa não te entende, a pessoa não sabe por que e para que você está procurando um estilo de roupa. Então, a exclusividade começa primeiramente no meu atendimento. O cara fala, meu irmão, esse cara é um psicólogo. E não é sobre isso, eu quero entender o meu cliente. E sobre as peças, realmente eu trabalho com coleções exclusivas, né? Essa camisa que eu estou usando, ela veio o mês passado. Então, não vai ter, né, outra remessa dessa camisa. Vai vir camisa com outro tipo de tecido, outro tipo de textura, mas se o Cassiano adquiriu essa camisa, ele vai ter. Vem uma de cada tamanho dessa marca e aí, poxa, eu tenho uma camisa, todo mundo quer exclusividade. Todo mundo quer ter, né? Isso aí de exclusividade gera autoridade também. Poxa, só esse cara tem esse relógio. Só esse cara tem essa camisa. Eu sempre inovo na minha loja, sempre trago novos produtos, claro, e pouquíssimos de cada produto, porque eu trabalho com a escassez, com a exclusividade, e a principal exclusividade é o tipo de atendimento que eu ofereço. Ele é tão escasso que eu tô esperando umas calças faz um tempinho já, mas vai chegar. Em nome de Jesus. Vai chegar. E a gente vai dizer o terceiro ponto agora, que isso aqui é apenas uma base para você começar e avançar e alcançar os seus primeiros 100 mil reais.
O terceiro ponto, mas antes de dizer, se inscreve agora no canal, compartilha que a gente vai dizer agora. Se inscreve aí, se inscreveu? Pronto, muito obrigado. Comenta aqui agora, terceiro ponto. E o terceiro ponto é esse, é você colocar um ponto no horizonte e dizer assim, qual preço eu estou disposto a pagar? E esse ponto no horizonte, ele se chama meta. Você não pode trabalhar sem meta. Você não pode viver sem meta. Você tem que ter um objetivo na vida. Um objetivo a curto prazo. Qual é o meu objetivo a curto prazo? Eu pergunto, qual é o teu objetivo? Por que tu queres trabalhar? Me diz um objetivo a curto prazo. Realmente é porque eu estou precisando de dinheiro para pagar minhas contas diárias. Eu tô devendo muito para me manter. A pessoa tem que ter um objetivo a curto prazo. E eu faço essa pergunta na hora da entrevista. E as pessoas me dão a resposta. Mas a pessoa também tem que ter um objetivo a longo prazo. E a maioria das pessoas diz, não, porque eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma faculdade, eu quero crescer aqui na empresa e futuramente aprender também, quem sabe colocar uma loja também. E a gente está disposto a ajudar e a ensinar, porque a gente trabalha para isso. Então, você coloca uma meta, você tem que ter uma meta. Qual é a tua meta? A tua meta é bater teus primeiros 100 mil reais, né? Isso, pronto, já é bom. Mas em quanto tempo? Eu não posso deixar essa meta solta. Eu não posso deixar essa meta aleatória. Essa meta é em um ano. Um exemplo. Um ano, vamos fracionar agora um ano. Tem quantos meses? 12. 12 meses. Um mês tem quantos dias? 30 ou 31. 30 a ou média. 31. Vamos dizer que tem 30. 30 é. Então a gente vai ter que trabalhar agora os 30 dias do mês. E a gente vai ter que trabalhar os 12 meses do ano. Os 365 dias do ano, para bater a meta. Não quer bater a meta, porque tudo que a gente quer na vida, a gente tem que dizer assim, qual o preço que eu estou disposto a pagar por isso. Então, se tu queres chegar e alcançar os teus primeiros 100 mil reais, tu tem que dizer assim, eu tenho que abrir mão das noitadas, eu tenho que abrir mão das festas, eu tenho que abrir mão de gastar com coisas supérfluas. E outra coisa, não é apenas, tipo, economizando no cafezinho. Ah, eu quero fazer um lanche, não vou fazer um lanche. Ah, eu quero comprar uma camisa para mim. Não é dessa forma que você vai ver a chave virar na sua vida. Mas sim você aumentando a sua fonte de renda. Se você tem uma fonte de renda, você tem que criar outra fonte de renda. Se você tem duas fontes de renda, você tem que criar a terceira fonte de renda ou aperfeiçoar as duas que você tem para que possa lhe dar mais lucro. De que forma? Se eu abro o meu negócio, eu já trabalho no segmento de 8 da manhã, eu tenho que abrir de 7 agora. Por quê? Eu tenho uma meta a bater. Eu tenho que abrir de 7. Se eu fecho às 6, agora eu tenho que fechar às 7 ou às 8. Mas eu quero bater, eu vou morrer de trabalhar. Mas tu não quer bater tua meta? Tu não tem um objetivo traçado e uma meta a alcançar? Então, enquanto tu estás trabalhando em pró à meta, ao objetivo, tu tem que se dar o máximo para tu poder alcançar aquilo que tu queres. Esse ponto no horizonte que você fala, você tem que ser obcecado por isso e você tem que mentalizar isso todos os dias para não esquecer. Por quê? Quando você tem uma meta, essa força maior vai fazer com que você abra mão de outras coisas. Um exemplo, meu sonho era ter uma MT-03. Eu passei 5 meses estudando e guardando. E eu disse, toda vez que eu pensava em gastar algo, porque sempre dá aquela vontade da gente comprar algo, eu tinha a foto da moto no meu celular. Toda vez que eu pensava, eu olhava para a foto no celular. Então, essa força maior, ela vai te levar à tua meta, ao teu objetivo principal. Um exemplo, esse mês eu tirei 100 reais, guardei. É você esquecer aquele dinheiro. Você só vai mexer naquele dinheiro quando surgir uma oportunidade de você faturar e lucrar mais em cima desse dinheiro. Por exemplo, eu falei para o Everton que o dinheiro, ele chama dinheiro. Isso é muito verdade. Surgiu uma oportunidade, se eu tiver dinheiro, eu vou fazer um investimento, que é a minha segunda fonte de renda. Mas falando de uma forma espiritual, quando você coloca um dinheiro numa conta e esquece, parece que ele vai chamando mais dinheiro. Ele vai chamando mais dinheiro, isso vai multiplicando. E esse ponto no horizonte que você enxerga é sua força maior.
Todos os dias você tem que ser obcecado. Eu quero uma casa. Todos os dias, Senhor, me dá força. Eu quero uma casa. Eu quero uma casa. Você colocar isso, você mentalizar isso, você vai conseguir abrir mão de outras coisas que você tem, que é o prazer momentâneo, a vontade momentânea. Você vai se sacrificar pelo seu objetivo maior. Já estamos encaminhando para o final, mas eu tenho uma palavra para dizer para você nesse momento. E a palavra é essa: o mesmo Deus que te deu a ideia de negócio é o mesmo Deus que vai mandar cliente. Hoje pode estar tudo difícil, mas as coisas vão melhorar. Eu lembro-me que chegou momentos de eu trabalhar ali na Dantas Barreto, no mesmo local onde eu trabalho hoje, que eu não conseguia nenhum dinheiro do meu almoço. E hoje, a minha loja é uma das lojas que mais vende ali na Dantas Barreto. Então, o Deus que me deu a ideia foi o Deus que mandou cliente. E o Deus que te deu a ideia é o Deus que vai te dar cliente. Já estamos encerrando, mas guarda essa palavra e essa reflexão que veio em meu coração nesse momento para compartilhar com você. Queria agradecer a você, Zero Cal, pela disponibilidade de estar aqui conosco, batendo esse papo bem descontraído. E você se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, comenta, para o YouTube entender que este conteúdo é relevante e entregar a mais pessoas. E agradecemos também aos nossos parceiros comerciais, Cássio Cel, Referência Formei. Legal demais, bacana, sucesso! Que sempre está conosco aqui também, nos ajudando, dando aquele apoio, aquela parceria muito forte. Galeria Alves aqui em Dois Unidos, Avenida Idelbrando de Vasconcelos, número 50. Aqui você encontra geladeira, encontra fogão, encontra máquina de lavar. Tem a Divas Makeup, que é a loja de maquiagem. Tem a RS Promotora, que aqui você faz o seu empréstimo pela conta de luz. Isso mesmo. Pode comprar também a sua geladeira pela conta de luz. Tem a União Cel, a Deluxe Moda Feminina. Então não perde tempo. Segue aí essas lojas para você ter desconto. Diga que veio pelo Papo de Dono, que o desconto é maior ainda. Valeu também ao meu parceiro Everton, cinegrafista que não é amador. Ele tá ali sempre dando apoio a gente. Muito obrigado. Valeu!